os agentes autônomos de IA para cripto possam ser tão bem sucedidos que isso de alguma forma começa a ser usado também no mercado tradicional? E qual é o impacto disso? Como é que é a tua visão de futuro do mercado financeiro com a IA autônoma? A gente está criando tanto os nossos próprios agentes que negociam de forma autônoma, então eles tomam decisão de forma autônoma, guiam ordens e rebalanceiam o portfólio, enfim, revêem estratégia, etc. 24 horas, entregar produtos que ninguém precisa entender como funciona a blockchain nos bastidores para conseguir ter lá o seu agente cuidando de um portfólio, etc. Eu acho que a IA tem a capacidade de fazer com que a humanidade seja muito melhor do que ela é hoje. Mais justa, perfil onde a gente tem que trabalhar 5, 6 dias por semana para poder viver e passar a vida inteira trabalhando. Será que é isso que a gente quer enquanto humanidade? Será que o cara que compra uma Bitcoin, ele sabe que pode ir a zero e se ferrar mesmo? Talvez quando você vê um presidente anunciando, você tenha uma outra... Tem o outro componente, que é o componente da tokenização, né? Eu acredito muitos anos já escrevi bastante sobre isso, né? No Brasil, no Infomoney, na Future of Money, né? O episódio de hoje do Backlog Talks é um bate-papo com Bernardo Quintão, um grande amigo e fundador da Replicats, uma empresa que está construindo agentes autônomos de IA para trading de criptomoedas. Vamos entender como é que isso está acontecendo, o que isso está impactando no dia a dia desse segmento e entender um pouco a visão do futuro do Bernardo em relação aos agentes de IA no mercado financeiro. Vamos nessa. Mais um episódio, Marinho. Como é que a gente tá aí pra hoje? Não faço a menor ideia, como sempre. Sempre perdido, né, Marinho? Cara, essa é a graça da coisa, né? Não saber o que eu vou fazer, não saber o que a gente vai falar, não saber quem é o entrevistado. O profissionalismo impera aqui. Legal, Marinho. Hoje a gente vai bater um papo com o Bernardo Quintão, um grande amigo de mercado que eu conheço já há alguns anos. Tudo bom, Bernardo? Beleza, maravilha. Prazer estar aqui. Me conta aí, cara, de onde você tá falando? Que eu sei que você não tá no Rio de Janeiro, não tá em São Paulo. Que história é essa? Hoje especificamente, eu estou em Salvador. Ó, beleza, terra boa. Tem um voo aqui para São Paulo amanhã, depois vou para Denver, para Ethereum Denver lá semana que vem. Ah, excelente evento, né? O Ethereum de Denver, né? Sempre marcante aí no ano, né? Legal, pessoal. Para mim, eu acho que é sempre um dos melhores eventos, assim, principalmente para quem está construindo, quem quer conversar mais com os desenvolvedores mesmo, com quem está pensando no produto. Legal. Legal, a gente vai bater um papo hoje aqui sobre agentes de IA voltados para cripto. Eu diria que é uma dos tipos de IA verticais que a gente tem no mercado. O Bernardo recentemente lançou uma startup nova, uma empresa nova nesse segmento chamada Replicats. E aí eu queria começar, Bernardo, me dá uma introdução, me conta um pouquinho o que é a Replicats, o que você está fazendo, por que você resolveu fazer se meter nesse novo segmento aí de IA envolvendo cripto? Legal, bacana. Acho que para contextualizar, assim, vou trazer duas palavras sobre minha experiência. Eu venho de mercado financeiro tradicional, tive um escritório de investimento há mais de 10 anos atrás, fiz M&A, fiz assessoria de investimento, né, então negociação de ativos, bolsa, etc. E migrei para tecnologia e startups em 2013, 2014, foi quando eu conheci Bitcoin, né, comunidade cripto, tive a oportunidade de patrocinar, palestrar na primeira conferência de Bitcoin do Brasil, investir, né, no primeiro ICO do Ethereum, né, no próprio saída do Ethereum. Então, acompanho o mercado cripto há muito tempo, né, assim como você, que a gente já se cruzou algumas vezes no passado. Sim. Sempre fiz muita coisa ligada a ativos reais, tokenizados, né. Eu fiz parte dos dois primeiros projetos lá atrás, 2018, 2019, que estavam tokenizando ativos reais na América Latina. Mais recentemente fui head de Business Development da Beckett Finance, que é uma tokenizadora suíça, europeia, bastante respeitada. E saí da Beckett em outubro, mais ou menos, do ano passado, novembro. Estava, enfim, tirei um tempinho para descansar, passar a vida. Estava nas trincheiras, né, do mercado cripto, olhando estava acontecendo em Solana, e aí comecei a ver os tokens de AI, os agents, né, que surgiram aí no segundo semestre do ano passado, né, AI XPT, os frameworks, né, como ELISA, Virtuals, que a gente com certeza vai falar mais. E aí me deu ali um insight, né, uma vontade, aquele impulso empreendedor, né, que nunca sai, de querer criar alguma coisa na área. Eu tenho um grande amigo que foi
foi investir na primeira startup dele de machine learning lá em 2014, 2015. Ele foi um dos primeiros 100 desenvolvedores da OpenAI, né, em Brasileiro. 2016, 2018, brasileiro. Como é o nome dele? E Bruno. E consultei o Bruno me deu umas ideias, umas dicas, falou, olha, eu posso te ajudar, posso te dar uma visão do que seria uma arquitetura legal para fazer um agente autônomo, né, em cripto, etc. E aí a gente desenhou um framework que hoje se tornou Replicates. A gente lançou assim, o comecinho do projeto no finalzinho de dezembro. Fizemos o lançamento de um token bem experimental, né, sem nenhum tipo de utilidade, nenhuma promessa de investimento de retorno, mas ao redor dessa ideia, desse framework de um agente autônomo, né, estruturado, arquitetado a partir da cabeça de uma pessoa que está em machine learning há muitos e muitos anos, né, machine learning sendo essa área de inteligência artificial que realmente evoluiu muito, né, nesses últimos anos. Eu posso explicar um pouco mais daqui a pouco, né, de como funciona o nosso framework. E aí foi super interessante, assim, a gente fez esse lançamento, conseguiu um suporte super legal da Virtuals, de outros parceiros estratégicos. Com esse lançamento a gente conseguiu ter um funding pequeno ainda, né, inicial, para contratar um time full-time e desenvolver aí o protótipo. E estamos nesse estágio, assim, provavelmente lançando um primeiro agente em teste, em versão alfa, daqui a alguns dias, assim, estamos testando internamente por enquanto. Mas tem sido uma jornada muito legal, assim, aprendendo, né, o que está acontecendo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo, estou internamente desenvolvendo, contratando, definindo produto, né, você sabe bem como Aquela delícia de criar uma startup do zero, né? Exato. Mas ao mesmo tempo é isso, tentando ver o que está acontecendo no ecossistema, acompanhar, né, outros projetos, competidores, né, esse tipo de coisa. Agora, quando a gente fala de agente de IA, de cripto, né, voltado para cripto, tem várias coisas acontecendo, né? Tem a gente que analisa mercado, tem a gente que trabalha redes sociais, né, principalmente Twitter, X, porque é obviamente um cenário, um ambiente mais que acho que a comunidade de cripto adotou ali, né, o X como uma das principais redes do segmento. Mas o que se propõe a Replicates? Em termos de agente mesmo, o que ela faz, o que o agente faz, enfim, me conta um pouquinho. Claro. Quando a gente pensou a Replicates, a gente pensou em um produto focado inicialmente em usuários cripto, traders, né, negociadores, né? E a gente está criando tanto os nossos próprios agentes, que negociam de forma autônoma, né? Então eles tomam decisão de forma autônoma, enviam ordens e rebalanceiam o portfólio, enfim, revêem estratégia, etc. 24 horas, né, 365 dias por ano no mercado, sem necessidade de nenhum tipo de aprovação humana. Como um experimento mesmo, né? A gente não sabe onde vai dar, mas a gente está com essa curiosidade de ver isso acontecer. E a partir desses nossos primeiros agentes, a gente está criando um framework, né? Então uma arquitetura onde os outros usuários vão poder alterar alguns parâmetros do nosso framework, né, da nossa arquitetura, para poder criar os seus próprios agentes sem precisar desenvolver nenhum tipo de código, né? Então, um framework aí, uma arquitetura no code, né? Uhum. Para cada um possa adaptar, ajustar que ativos quer que o seu próprio agente trade, se quer que ele seja mais agressivo, mais conservador, enfim, alguns parâmetros de controle de risco, né, de gestão de risco, e aí as pessoas possam experimentar com isso também, né, lançar os seus agentes no mercado. E, em paralelo, a gente está criando um marketplace onde quem quiser desenvolver o seu próprio agente possa copiar os agentes que estejam disponíveis no mercado. Então, não só os nossos, que a gente está desenvolvendo, como os dos futuros usuários, quando isso estiver funcionando, quanto de, potencialmente, outros times que estão desenvolvendo a partir de outros frameworks, né, de outras arquiteturas, que a gente consiga listar também na nossa plataforma
né, nesse marketplace, né, onde os nossos usuários vão poder buscar os melhores agentes para eles copiarem, para eles testarem, e os times que estão fazendo agentes também possam ter um lugar onde eles possam demonstrar né, esses agentes e o resultado deles e eventualmente receberem algum tipo de monetização por isso, né? A gente nem faz nem ideia de como vai ser isso exatamente, mas a ideia é que seja um marketplace, né? Que as pessoas possam copiar, pagar por isso, e os outros que criaram possam ter algum tipo de benefício por estarem disponibilizando, né, esses agentes para serem copiados. Tem uma série de detalhes aqui, de produto, de tecnologia, de visão para endereçar. Mas é basicamente isso, um framework e um marketplace. Focado em trading de criptomoedas. Qualquer tipo de criptomoeda, a gente vai ser autônomo ao ponto de decidir, hoje eu vou comprar esse par aqui, porque eu acho que, enfim, algum indicador que está me dizendo que é uma boa entrada. É mais ou menos isso? Exato, exatamente isso. Inicialmente, no nosso primeiro protótipo, a gente está fazendo vários recortes, né, para conseguir lançar um protótipo. Então, a gente está desenvolvendo um modelo de decisão e de gestão de portfólio e gestão de risco usando uma tecnologia que chama DAG Workflows, né? E esse framework, né, esse DAG, ele recebe inputs de predições e perspectivas de preço, de confiança em diferentes ativos, de outros modelos de inteligência artificial, que são modelos que a gente está desenvolvendo. Então, inicialmente, são alguns modelos mais simples e aos poucos a gente vai querer expandir para modelos mais complexos, mas acho que um ponto importante aqui que já diferencia a gente da maioria dos competidores que a gente viu lançarem primeiro, aqui a gente está usando essas tecnologias especializadas, né, esses modelos fundacionais especializados, né, então modelos que usam grafos, modelos que usam séries temporais, não só usando modelos LLM, né, os modelos que a gente conhece bem aí de ChatGPT, Gemini, etc. São esses modelos que analisam texto, né? A gente está usando modelos que são melhores para analisar dados financeiros, né, números, e que organizam isso de uma forma melhor no contexto de arquitetura de dados, né, de data lakes, do que uma LLM que é boa em analisar texto e que não é boa em analisar gráfico, série de preço, correlação entre valores, né, numéricos, etc. Então, um pouquinho da nossa visão. É claro que tem outros times aí pelo mundo com tecnologias super de vanguarda também, provavelmente usando coisas similares, mas a gente acredita que a gente está também bastante na vanguarda disso, né? Além do Bruno, que desenhou inicialmente essa arquitetura, que é um advisor, a gente tem o Jorge Albuquerque, que entrou recentemente no time, que está em tempo integral agora, que é o head de Quant, né, de Quantitative Trading, de negociação, né, quantitativa. Ele foi Quant no Itaú, né, durante mais de 10 anos, aí, então ele vem com uma vasta experiência de modelagem em gestão de risco e gestão de portfólio em mercado financeiro tradicional. Está fazendo onboarding em cripto agora, está aprendendo a AMM, DEXs, etc., mas traz toda a vanguarda mesmo, assim, estado da arte do que é possível no mercado tradicional, e agora somando a possibilidade, né, do que é possível no mercado cripto, usando blockchain, com mais liberdade financeira, né, para poder criar produtos novos. Legal. E você, assim, é óbvio que o produto tem uma aderência maior com usuários que já fazem trade, né? Eu sou um exemplo de um usuário que já faz trade, eu gosto de fazer trade, não vivo disso, mas é uma cachaçinha que eu gosto de estar participando. Mas, por exemplo, Marinho, você não faz trade nenhum. Eu né? não faço ideia, cara. Eu ia fazer essa pergunta agora, o Fábio já tá ligado. Eu falo assim, tá muito bonito, muito legal, mas e aí, cara? Eu quero fazer. Eu, sinceramente, primeiro, como leigo aqui, me sinto assim, não saberia usar esse agente autônomo. E a segunda coisa é a segurança de usar esse agente autônomo, vai que ele derruba toda a minha economia, então
depende do quanto que você quer botar lá para esse agente autônomo administrar, né? Mas eu queria entender exatamente assim, para um leigo mesmo, o que eu preciso para poder usar esse serviço? Assim, eu já tenho que ter uma wallet ou não tenho que ter? O agente autônomo já faz tudo? Qual o meu nível de entendimento? O que seria interessante de portfólio ter, né, nesse agente autônomo trabalhando? Não acho que 100% do meu portfólio seria ainda muito arriscado. Então, quanto que você sugere que seja? Enfim, coisas mais na praticidade do dia a dia, quais são as dores que ele vai estar resolvendo para mim, que não entendo nada, estou inseguro e ficaria muito confuso de ouvir frameworks, ouvir startups, ouvir palavras assim que eu não entendo nada. Eu só quero saber de falar, meu irmão, baixa o aplicativo, clica um botãozinho que você vai comprar Bitcoin, sabe? Assim, é uma coisa bem Sim, para mim mesmo. sim, Assim, sabe? super te entendo, Marinho. Inclusive, penso muito em perfis como o seu, assim, para poder planejar, né, a visão do produto para o futuro, assim. Então, nesse estágio que a gente está agora, a gente está testando internamente, aí a gente vai lançar para os primeiros beta testers, né, que são pessoas muito mais ali na vanguarda de cripto, como, né, o Fábio e gostam de experimentar, etc. Mas no futuro a visão é que a gente possa ter sempre essa experiência sem fricção, né, para o usuário mais leigo mesmo, né. A gente acha que tecnologia tem que estar abstraída da experiência do usuário, né. Hoje em dia ainda a gente que está em cripto precisa entender como funciona um hash, como funciona a validação, né, de uma transação num bloco, qual é a finality da transação, são coisas muito técnicas, né, e acho que a analogia que é legal de fazer, né, que ninguém hoje em dia precisa entender como funciona um servidor SMTP, POP3 de e-mail para conseguir enviar um e-mail para alguém, né. E é a nossa visão de entregar produtos que ninguém precisa entender como funciona a blockchain nos bastidores para conseguir ter lá o seu agente né, cuidando de um portfólio, etc. Para isso, a gente, mesmo nessa primeira versão que a gente já tem no ar, uma versão onde o agente não está lançado publicamente ainda, mas qualquer usuário já pode entrar, criar a sua carteira, que é uma carteira não custodial, é uma carteira onde o usuário ele mantém a propriedade da própria criação da carteira, da chave privada, né, tecnicamente, da carteira, mas todo o resto é abstraído dele. Então, você cria um usuário, por exemplo, com o seu login social de e-mail, né, Facebook, esse tipo de coisa, e você vai receber, né, a possibilidade de salvar a sua senha, né, entre aspas, aqui, a sua chave privada, mas todo o resto é interno no próprio sistema. A gente está tentando abstrair o máximo possível que os usuários não precisem aprovar transações pendentes, né, fiquem tendo que ter um alto grau de conhecimento técnico, assim. Eu acho que a visão de futuro é que seja muito parecido com uma experiência de uma fintech, né, de um banco digital, né, um app que a gente está acostumado a usar, né, clique aqui, sabe o risco que você está correndo, escolha as opções de investimento que você quer, e aí, enfim, né, tendo todo o processo jurídico ali bem azeitado, você conseguir ter esse produto rodando com menos fricção possível. O Bernardo, assim, quando a gente olha para uma ideia de algo que opera automaticamente o nosso dinheiro, né? Obviamente a gente quando bota dinheiro num negócio desse, você espera que ele cresça, né? Eu quero botar lá, sei lá, X bitcoins ou uma fração disso. Eu quero voltar daqui a um mês e ter mais 10%, mais 20%, mais 30%, mais 200%, que a gente sabe que às vezes acontece. Mas a gente sabe que o mundo não funciona assim, né? Nada é maravilhoso para sempre, nada dá certo o tempo todo. As estratégias, inclusive, precisam ser adaptadas para elas que continuem funcionando. Algumas estratégias funcionam num determinado tipo de mercado, no mercado ascendente, outras funcionam num mercado mais lateralizado, etc. Mas o que a gente quer, no final das contas, é ver o dinheiro crescendo, né? Mas eu acho que não existe aí um santo graal nisso, né? Como é que vocês veem isso? Vocês imaginam que tem risco de perda? Como é que vocês imaginam que pelo menos essa primeira estratégia que vocês estão montando vai lidar com isso? Proteção de carteira, não é só aquela coisa agressiva de ganhar, mas também tem um pouco de proteger.
Enfim, essas palavrinhas todas que eu falei, o que vocês estão olhando nesse sentido? Claro, Fábio. Obrigado pela pergunta, Fábio. A gente concorda, né, que estratégias mudam, perspectivas de mercado mudam, momentos de mercado são sempre diferentes, que com certeza não tem, né, promessa de ganho, não tem a expectativa de retorno, esse tipo de coisa. A gente está muito tempo de mercado financeiro, muita maturidade, profissionalismo, né, para entender que a gente está construindo um produto que não é nessa direção, e o que a gente acha que é um bom produto que faz sentido trazer, né? É um produto que foca principalmente em gestão de risco e gestão de portfólio, porque essa é a parte mais difícil para um investidor, para um trader, né? Porque as emoções humanas, as limitações humanas pesam muito, né? Ainda mais num mercado que é 24/7, que é muito volátil, tem, né, às vezes notícias ou situações que mexem muito com o mercado. A gente fica muito suscetível, né, a querer vender quando está caindo, porque né, fica desesperado, fica com medo, ou quando começa a subir, você compra mais do que deveria, porque você fica ali com aquela ganância, né, de querer ganhar mais. E na prática, o que faz um bom trader é uma boa estratégia e seguir a risco a sua estratégia de gestão de risco e de gestão de portfólio, né? Então a gente está aplicando modelos de vanguarda no mercado financeiro tradicional, né? E aí eu não sou o especialista é o Jorge, mas eu tenho tido discussões com ele que eu estou aprendendo muito, assim, né, sobre usar volatilidade balanceada, né, weighted volatility, VAR, usar modelos onde você possa até ter inputs humanos. Tem um modelo chamado Black Litterman, que funciona em cima de um modelo Bayesian, que eu nem sei como traduz para português, para você poder criar uma lógica para que o seu próprio agente aprenda como você gostaria, que tipo de exposição de risco você gostaria, que tipo de volatilidade, que tipo de VAR, que tipo de máxima perda, né, max drawdown, que você estaria disposto a correr, e entendendo a sua tese também, né, que ativos você quer que o seu agente compre, negocie, tem um pouco desses dois lados, entendendo que inicialmente a gente está usando principalmente séries temporais, né, para análise de preço, de volume, de negociações históricas em vários ativos, não só em cripto, mas também em ativos do mercado financeiro tradicional, indicadores econômicos, etc. Também usando análise técnica, né, para entender que tipo de indicadores funcionam melhor para determinados tipos de ativo, etc. E a gente está começando a implementar análise de redes sociais também. Então, a ideia é que o usuário possa escolher. Eu quero que o meu agente ele foque mais em análise baseado em preço, baseado em volume, baseado em série temporal. Eu quero que o meu agente seja mais focado em análise de Twitter, de sentimento de redes sociais, notícias. Ou eu quero que o meu agente seja mais focado em análise técnica, fundamentalista. A gente quer poder expandir cada vez mais esse leque de fontes de dados, né, de perspectivas de análise, e a partir disso que o modelo de risco, de gestão de risco, quanto você está disposto a que o seu agente corra de risco, negocie por você, né? Se você quer que o seu agente seja possibilite alavancagem ou não, né? Negocie uma quantidade máxima de ativos, tenha um risco de VAR X ou Y, tenha, né, um limite máximo por ativo, por setor. Sim. Enfim, aí a gente está começando a expandir tudo isso para cada um poder escolher como agir, e no final das contas, para mim, que também sou um trader, também adoro o mercado, eu gostaria muito de criar agentes que possam negociar do jeito que eu gostaria que eu negociasse, e que estivesse sempre acordado para reagir do jeito que eu gostaria que eu reagisse, sempre que eu vejo alguma mudança no cenário, alguma mudança nos ativos, nas notícias, etc., para que eu não precise estar grudado na tela do computador, na tela do celular, para que eu possa viver mais a vida, né? Acho que é o meu desejo profundo de criar um produto que eu gostaria muito de usar 100%, assim. E poder tirar um pouco do tempo de tela, né? Não só as crianças, mas também os adultos, que a gente não vive mais sem, né? Agora, você falou uma coisa interessante dessa coisa de você poder configurar do seu jeito, né? Enfim,
com os teus objetivos. E isso me remete a uma questão super importante. E eu lembrei de uma história, provavelmente dos anos 80, anos 80 estava começando a proliferar os computadores pessoais, né? Uhum. Principalmente nos Estados Unidos. E tem uma história engraçada, uma história curiosa, de que uma revista de trading Magazine, ou qualquer coisa assim, não vou me lembrar o nome dessa revista, e naquela época era muito comum as revistas entregarem um disquete, né? Era antes do CD ainda, né? Então você comprava a revista e vinha um disquete. E uma dessas revistas lançou um disquete que tinha um algoritmo de trading para você operar a bolsa, né? Bolsa americana, no caso. E foi um mega problema, porque todo mundo começou a usar o mesmo programa, todos com o mesmo parâmetro, não era um negócio parametrizado, era um negócio super rudimentar, obviamente, né? Anos 80. E aí fez com que o mercado ficasse altamente volátil, né? Ele subia muito e descia muito, porque o robô era o mesmo robô brigando contra ele mesmo. Né? Ou seja, quando você tem a mesma lógica atuando contra si própria, você tem uma tendência a ter uma volatilidade muito grande. Mas aí quando você entra num marketplace, num cenário onde cada um faz do jeito que você quer, você mantém certa variabilidade do mercado, que é super importante, porque se fosse todo mundo fazendo a mesma coisa, ia ser um problema. Né? Ia ser um esquema de pump dump, entendeu? Só que automatizado. A gente né? viu isso, desculpa te interromper, Fábio, a gente viu isso em 2010, né, naquele flash crash em Nova York também, né, por conta também, né, dessa empolgação lá na época dos algoritmos de trading muito autônomos também já, né, de um desencadear stop loss no outro e isso, né, precisar ter algum tipo de intervenção para poder controlar a situação. Mas no mercado tradicional você tem o circuit break, né? Que é aquela coisa que para o mercado que deu ruim, o sistema para, ninguém mais faz trade nem nada. Em cripto não tem isso, meu irmão. Em cripto, o blockchain está lá, as DEX estão lá, as centralizadas não estão nem aí, vão continuar operando e a coisa vai mesmo. Então tende a ser mais bagunçadinho ali, né? Sem algumas regras, né? Acho que eu gostaria de fazer um comentário até um pouco, talvez assim, mais de visão de mundo filosófico, um pouco até assim, de cultura. A gente está vivendo essa evolução, né, de inteligência artificial em todos os setores, você mencionou bem, né, isso é só uma vertical. A gente está vendo cada vez mais né, assim, médicos, especialistas em inteligência artificial começarem a dizer que se você é um médico que não está usando inteligência artificial ainda para fazer diagnóstico, daqui a pouco você vai começar a ser responsável por não estar usando, porque você está deixando de praticar a melhor medicina possível. Né? Acho que eventualmente a gente vai chegar num nível de sofisticação nos carros autônomos, onde eu acredito que a direção humana vai ser, pior, com certeza, muito mais arriscada. Uhum. Então, você dirigir talvez seja restrito, né? Talvez a direção passe a ser mais para a inteligência artificial mesmo, para forma autônoma do que para o ser humano, né? Acho que a gente está começando a ver essas diferenças, assim, que eu acho que vão impactar, né, no mercado financeiro, não só em cripto, e se a gente pensa que a gente está começando a ver essa inteligência, esse layer de inteligência não humana, né, ganhar cada vez mais importância e a inteligência crescer cada vez mais, em mercados financeiros, em mercados de capitais, onde a gente tem, no final das contas, a economia é a ciência da otimização dos recursos. Eu acho que a gente vai começar a ver uma economia que vai ser cada vez mais otimizada, na verdade. Né? A gente vai ver que a inteligência artificial, né, esses recursos vão começar a ajudar as organizações, as pessoas, os governos, as empresas a tomar decisões cada vez melhores de alocação de recursos. A nível, estou falando numa perspectiva mais global mesmo, né? Individualmente começa com isso, né? Cada indivíduo, cada trader poder gerir melhor o seu próprio portfólio, mas no nível coletivo, no nível de agregador econômico, a soma de cada indivíduo fazendo melhores decisões com auxílio de inteligência artificial, eu acredito que vai levar as nações a terem melhor recursos aplicados, né, a terem melhores decisões econômicas, de fato, assim, eu acredito que a gente vai, porque o noise, né, o barulho, as interferências, né, na informação, ainda é o maior fator, né, de volatilidade, de incerteza, né. É o fator humano, no final das contas. Mercados, né?
Exato, os mercados não são perfeitos porque a informação não é distribuída perfeitamente, né? Então acho que a gente vai ver, eu acho que a gente vai ver alguma coisa por aí, assim, por onde eu sou otimista gostaria. também. Eu sou bastante otimista em relação à IA. Acho que tem alguns desafios, algumas preocupações que a gente, enquanto humanidade, precisa ter, né? Quando a gente toca no assunto financeiro, no assunto, né, mercado financeiro, eu acho que sempre é mais delicado, envolve diversas questões éticas, acesso, desigualdade, etc. Mas, no final das contas, eu acho que a IA tem a capacidade de fazer com que a humanidade seja muito melhor do que ela é hoje, né? Mais igual, mais justa. O perfil onde a gente tem que trabalhar 5, 6 dias por semana para poder viver e passar a vida inteira trabalhando. Será que é isso que a gente quer enquanto humanidade? Será que é isso que a gente precisa, né? E aí os agentes autônomos vêm para, né? Pô, se eu já não preciso mais dirigir meu carro para ir daqui até ali, beleza, é menos um esforço que eu tenho. Eu vou me locomover porque eu quero ir no restaurante, quero ir, passear no parque, sei lá. Então acho que traz só benefício. Sim. Essa questão do agente autônomo também tem uma questão... eu estou indo agora para um outro lado que me fez lembrar essa coisa que vocês estão falando de carro autônomo, que é a dificuldade do carro autônomo, de repente pode fazer um paralelo no financeiro aí, tá? Que é quando tem um acidente, quem é o responsável por esse acidente? A empresa do carro ou o motorista? E o carro é autônomo, você teoricamente você não está dirigindo. Então quem vai se responsabilizar por aquela vida que morreu ou alguma coisa assim? E aí minha dúvida é, existe essa indagação também nesse agente autônomo de cripto, no sentido de, se for tudo a zero, né? Quem se responsabiliza? É a empresa ou você que botou lá e você que está botando o seu dinheiro em risco, assim, sua wallet em risco e tal? Tem a questão dessa segurança assim mesmo, assim, como é que a gente enxerga isso, não necessariamente o que você, Bernardo, acredita ser o correto, mas sim o que a lei diz sobre isso. A gente já é amparado pela lei sobre isso, é uma indagação aí no legislativo, enfim, nessas cúpulas, ou não? Ainda não se pensa nisso, ainda é uma coisa muito embrionária, ninguém chegou nesse tipo de questionamento ainda. Se for a zero, foi a zero, risco Perdeu teu. Playboy. Perdeu o Playboy, Acontece, né, Bernardo? Acontece. Eu ainda acho que a gente está num estágio de desenvolvimento muito incipiente, ainda muito experimental, né, como a gente mesmo na Cats. Mas eu acho que existem já paralelos, né? Já existem plataformas de copy trading, onde você pode copiar gestores profissionais ou amadores, né? Existem plataformas sociais, né, onde você pode copiar um outro usuário, você mesmo pode ser copiado, e existe regulação, licenças, supervisão em alguns países para esse tipo de plataforma, né? Em cripto especificamente, como cripto também não tem tanta nitidez ainda de como se regulam ativos criptonativos, eu acho que é um pouco diferente, tem menos clareza ainda de como funciona, mas quando você fala de valores imobiliários, já tem mais clareza, assim, né? A gente está caminhando para começar a entender isso, como que a gente se posiciona do ponto de vista jurídico, regulatório, para, por exemplo, nos Estados Unidos, se você quer ofertar top trading, até onde eu sei, né, até onde eu já estudei, você precisa ter algum tipo de registro de advisor financeiro, né, de consultor financeiro. E aí, mesmo que seja uma recomendação criada por um algoritmo, tem, né, a necessidade da licença pela empresa que criou o algoritmo, pelo time que criou o algoritmo, etc. Eu imagino que a gente deve ir por aí, assim, mas também sei que tem pessoas mais radicais no movimento cripto, cyberpunk, etc., que também entendem, né, tem essa questão mais libertária, maior, né? Tipo, deixa a coisa acontecer sem regulação e do que é uma inteligência artificial, né? Quanto uma inteligência artificial inteligente ou não, passa a ser autônoma ou não, aí vai essa discussão super filosófica antiga, né? É quase do mundo da ficção científica, né? O que é inteligência natural, biológica, orgânica, o que é uma inteligência artificial, enfim, aí é uma mais filosófica, assim. Mas eu gosto do ponto de vista prático mesmo, utilitário, né? Utilitarista, assim. De que se você dá autonomia para uma ferramenta, para uma aplicação, fazer algo que você quer, do jeito que você quer, melhor do que você faria sozinho. Acho que tem um acordo, a princípio, um acordo comercial, um acordo de serviço aqui muito claro, né? Então,
Acho que acredito bastante nisso, assim. Mesmo que isso signifique que você perdeu o seu dinheiro. Mas que você é responsável pelas decisões que você toma. Se você dá o seu dinheiro para um gestor profissional de fundo, ele, por mais que ele seja profissional, tem as suas licenças, suas autorizações, né? No Brasil a gente tem a CVM, a Lima, etc. A responsabilidade de ter dado o seu dinheiro é sua, né? Então, dentro do acordo que é criado na regulação de um fundo, de uma carteira profissional, etc., existe. Eu imagino que o mercado vai evoluir nesse sentido, assim, né? A inteligência artificial também vai ter que ser regulada a partir das pessoas que criaram ela, que desenvolveram ela. Bernardo, você falou um pouco mais cedo sobre o funding, né, que vocês lançaram um token da Replicates. Eu, inclusive, participei do lançamento, fiquei lá grudado na tela para comprar logo no comecinho. Eu acho que o mercado cripto ele vem, né, ele vive de narrativas, né? E eu acho que a narrativa teve ICO, NFT, DeFi, stablecoins, sempre são narrativas que a gente vai, algumas pegam mais do que outras, tudo mais. Me parece que o mundo viveu uma narrativa de IA de maneira geral muito forte nos últimos 3 anos. E o mercado cripto falou, bom, deixa eu olhar para isso também, porque isso aqui é uma narrativa boa para a gente emplacar. Eu acho que a Replicates vem também nesse, né, de aproveitar essa nova narrativa, né? E aí surgem... A gente está numa narrativa muito forte de meme coins, né? Acabou de ter aí a meme coin do Milei e tal. E aí dentro da narrativa dos meme coins surgem as AI coins, né? Que são tokens que de alguma forma estão ligados a projetos de IA, no caso da Replicates, IA para trading. Mas eu queria que você me contasse, que é uma coisa que eu ainda não parei para estudar tanto. Como é que se dá o lançamento de uma moeda dessa e como é que isso se traduz em funding para a empresa? Como é que você consegue lançar esse token num formato descentralizado, como foi da RCAT, né, que chama o token, né? Uhum. E como é que isso se dá para conseguir financiar um projeto, né? Como é que outros empreendedores que não necessariamente trabalham com IA ou mesmo com cripto podem usar esse instrumento para financiar suas startups? Claro, com certeza. Acho que assim, o mercado cripto se utiliza, né, desse mecanismo de oferta de novas criptomoedas, né, de novos criptoativos há bastante tempo, e acho que isso vem evoluindo, né, desde lá das primeiras altcoins em 2013, né, pelo menos as primeiras que eu acompanhei, 2013, 2014, Mastercoin, Peercoin, Litecoin, etc. Depois, né, nos ICOs em 2017, e aí com a evolução, né, do que a gente chama de tokenomics, né, que é a organização do modelo econômico ao redor do token, né, onde o token ele é um componente principal, né, desse ecossistema que é criado entre os desenvolvedores de um projeto, os gestores, fundadores do projeto e a comunidade que quer tanto usar quanto dar algum tipo de suporte, né, acreditando, querendo apoiar a criação desse projeto, né. Então, por exemplo, quando eu comprei o token do Ethereum lá em 2014, foi sim uma expectativa de retorno financeiro, foi muito por acreditar que a visão que o Vitalik e o time dele na época estavam trazendo de uma rede global, um computador, né, a ideia do EVM, né, um computador distribuído global, achei muito interessante. Falei, vou botar um dinheiro aqui, pequeno, né, bem pouco mesmo, assim, no cartão na época, para apoiar esse projeto, né, e a gente lançou muito com essa perspectiva, assim, a gente quer poder desenvolver ao redor disso. Então, a gente criou o nosso próprio token, a gente recebeu um suporte de um protocolo chamado Virtuals, eles patrocinaram a criação do que a gente chama de pool de liquidez, né? Essa primeira oferta para um público poder interagir com essa pool de liquidez. E a partir disso, né, você e outras pessoas puderam dar o seu suporte lá e comprar o token. A gente tem a maior parte da oferta desse token, né, do supply, né, da quantidade de ativos, tem uma quantidade fixa total de 1 bilhão de tokens. A gente tem aproximadamente
70 e poucos por cento disso, e um pedaço a gente botou, né, nessa pool de liquidez, acho que se não me engano era 12%, tá no nosso site lá. E as pessoas podem ir comprando e vendendo à medida que elas vão vendo o projeto se desenvolver, né? Então a gente está construindo em público, a gente tem a nossa documentação toda no nosso site, os prints que a gente está desenvolvendo, a gente faz conversas com a comunidade, contando um pouco do que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, as pessoas que a gente está contratando, a visão de mercado que a gente está tendo. É sempre importante deixar claro assim, que a gente não promete nenhum tipo de retorno de investimento, não tem nenhuma expectativa né, pela nossa parte assim, de que esse token vá ter alguma utilidade ou não, né? É claro que a gente quer poder retribuir para a comunidade, para esses entusiastas, o suporte que a gente está recebendo, mas ele vem com a profissionalização, né, do projeto, né? A gente abrir empresa, lançar o primeiro produto, poder criar os mecanismos de incentivo, como é a geração de receita para essa empresa, e aí a partir disso poder de fato oficializar, digamos assim, e trazer para as pessoas como vai funcionar daqui para frente, né? Como a maioria dos projetos sérios no passado fizeram quando lançaram, né, moedas propondo isso, né? A criação de projetos que são mais abertos, mais descentralizados, onde às vezes tem até uma DAO, né, uma organização descentralizada autônoma para a gestão do protocolo que é descentralizado também. A gente, por enquanto, a gente está abrindo uma empresa, vamos desenvolver a plataforma, etc. A gente não sabe se vai virar uma DAO ou não, mas a gente está caminhando muito inspirado nessa ética inicial, assim, desses projetos mais sérios que a gente acompanha desde lá de trás, mas também entendendo, né, um pouco do que você fala de narrativa, de meme coins e AI tokens, entendendo que o mercado cripto ele se alimenta muito dessa especulação. Sim. Mas a gente se distancia disso quando a gente mostra que a gente está de fato desenvolvendo um produto que a gente acha que a gente quer que seja muito além da bolha cripto. A gente quer criar um produto que usa blockchain como infraestrutura, que usa inteligência artificial como também infraestrutura, né, intermediária, para poder prover serviços financeiros de gestão de portfólio, de gestão de risco, de gestão de investimento, da melhor forma possível para usuários leigos, né, como o Marinho aí, que no futuro a gente espera poder ter como cliente, para servir pessoas que não têm isso hoje, né? A gente tem 99% da população do mundo que não tem acesso a serviços financeiros estruturados, né, de serviços de banco de investimento, né, de gestão profissional de portfólio. A gente tem pouquíssimas pessoas que têm acesso à gestão profissional mesmo, né, de investimento. Então, a gente acha que essas tecnologias combinadas, elas permitem que isso aconteça, essa revolução na inteligência artificial com o mundo blockchain, que não seria possível só com blockchain. Só com blockchain ainda é difícil de um usuário leigo, alguém que mal tem acesso, né, a um bom computador, a um bom smartphone, conseguir ter um serviço de vanguarda mesmo, né, estado da arte, de gestão de portfólio. Eu gosto de explicar que a gente usa inteligência artificial e blockchain, mas a gente acha que tem uma visão bem maior do que uma narrativa breve, né, do que qual é a próxima onda. Como a gente está vendo, né, Milley já caiu, sei lá quantos por cento, né, Trump, né, acho que essas coisas são muito mais danosas para o ecossistema do que construtivas do ponto de vista tecnológico mesmo. Sim. Acho que as meme coins têm essa coisa, né, do tipo tudo ou nada, né? Tipo, né, o cara que compra uma meme coin, ele sabe que pode ir a zero e se ferrar mesmo. Talvez quando você vê um presidente anunciando, você tenha uma outra, né? Mas o Milley já mostrou o contrário dessa história. Ele já derrubou. Agora, Bernardo, impacto, cara, principalmente impacto no mercado financeiro tradicional. Qual a tua visão de futuro, assim? Você acha que, obviamente, a Replicate é absolutamente experimental, né? Vocês estão ainda descobrindo muita coisa, tem uma visão bacana, mas, né, ali os pormenores do projeto vocês ainda vão descobrir, se vai ser DAO, se não vai, como é que vão se dar determinados aspectos da operação. Normal, startup é isso aí mesmo. Mas qual a tua visão, assim, você imagina que os agentes autônomos de IA para cripto,
possam ser tão bem sucedidos, que isso de alguma forma comece a ser usado também no mercado tradicional. E qual é o impacto disso? Como é que é a tua visão de futuro do mercado financeiro com a IA autônoma? Perfeito. Eu acho que eu gostaria de adicionar aqui, Fábio, que tem o outro componente, que é o componente da tokenização, né? Eu acredito muito, há muitos anos já escrevi bastante sobre isso, né? No Brasil, no Infomoney, na Future of Money, né? Na Exame, etc., publicamente. Eu acredito muito que o mercado financeiro tradicional ele vai se digitalizar usando tecnologias distribuídas, né? Como blockchain, DLT, como infraestrutura, também abstraída na infraestrutura tecnológica, né? A gente não vive ainda num mundo onde os mercados de capitais, os mercados financeiros são globalizados como a grande maioria dos outros mercados são globalizados, né? Então, acho que esse é um componente importante dessa evolução. A gente tem visto, né, a grande maioria dos bancos de investimento, das corretoras, estarem se aproximando, lançando produtos em cripto, lançando produtos cripto, usando ETFs no mercado financeiro tradicional, né, essa adoção institucional, tem essas pontes sendo criadas, e acho que isso é uma tendência que só cresce, só amadurece mesmo, daqui para frente, e a gente tem, assim, a gente começou a receber alguns pedidos de conversa, a gente teve conversa já com o banco, para entender como a gente funciona, qual é a arquitetura, para eles entenderem o que eles já conseguiriam, de repente, integrar nos sistemas deles, esses bancos mais de vanguarda também, que já negociam cripto, né, ativamente. E eu acho que é uma tendência grande, né, eles já usam, né, como você mesmo disse, desde a década de 80, eles já usam algoritmos autônomos, etc. A gente, por estar num mercado mais experimental, a gente tem essa vantagem de poder experimentar mais. A gente é uma startup nova, a gente tem que criar a nossa visão de produtos novos e talvez eles tenham um pouco mais de desafio de inovação, de poder propor coisas já como um incumbente, né? A gente acha que a gente tem essa vantagem de ser um pouco mais light, né? Mais leve na hora de se mexer, mais ágil, assim. Mas tenho certeza absoluta que está todo mundo de olho já, né? Esse processo de inovação é bastante reflexivo, né? E os players tradicionais no mercado de capitais são ágeis, né? É muito diferente do conflito Uber versus taxistas, né? É diferente, assim, né? Acho que tem outro contexto, assim. Os grandes bancos, né? Acho que sei lá, 5, 6 anos atrás, altamente resistentes ao mundo cripto, né? Altamente críticos, vários CEOs de grandes bancos, JP Morgan, etc., críticos demais, falando que era, né, pirâmide, é fraude, é isso, é aquilo, dinheiro para criminoso, etc., e que nos últimos anos mudaram completamente da água para o vinho a narrativa, né? Tipo assim, agora eu entendi Bitcoin, agora eu entendi cripto e acho que é o futuro, né? Talvez você encontre essa visão um pouco ainda nessa ideia de agentes autônomos de trading baseados em IA, tipo, isso aí é meio enrolado, não sei o quê, não funciona. Mas tudo que é inovação começa assim, né? Com crítica, com dúvida e tudo mais, e aí a gente vai ali desbravando, apertando os parafusos para a coisa começar a funcionar direito, até que começa a gerar valor e aí o pessoal que era cético ali, legal, isso funciona. Mas também já chega um pouco mais atrasado, não pegou a melhor parte, etc. Tipo eu até hoje não tenho Bitcoin. É um absurdo, Marinho. Eu não tenho nada de criptomoeda. Não tenho nada. Nada. Tem que ter, né? Tem que ter. Eu falo para todo mundo, todo mundo que eu converso, não dá para ignorar. Se você há 10 anos atrás você poderia ignorar ao preço de ter perdido uma oportunidade muito melhor, mas não dá mais para ignorar. Né? Você pode, e hoje está fácil participar do mercado, né, Bernardo? Você tem os ETFs, você consegue comprar um produto de cripto na XP, no BTG. Sim. Né? Numa XP da vida. Né? Então, é muito fácil. É que nem você comprar um fundo de ações de, sei lá, mineradoras, ou comprar a própria ação de uma empresa. É igualzinho. Com a mesma proteção, já com os impostos embutidos, tudo direitinho, já vem na declaração lá que o banco te manda no final do ano para você botar no imposto de renda. É muito fácil. Né? Quando você vai no autocustódio, é um pouco mais complicado do ponto de vista regulatório, você tem que pagar imposto, enfim, você tem que se preocupar com essas coisas. Mas o ponto é que está fácil.
Não tem como mais como ignorar. Eu fui mordido por isso, o Bernardo foi mordido por isso. Eu estava lembrando aqui, eu também participei do ICO da Ethereum, o Bernardo. Mas eu participei de uma forma muito curiosa, né? Eu tinha um amigo que foi meu mentor de cripto na época. E ele falou, Fábio, entra aqui, cara, preciso te mostrar um negócio. E eu comecei, eu comprei lá uns 100, 200 reais de Ethereum no ICO da Ethereum. Sem saber o que estava fazendo. Tipo, não ideia, né? Se tivesse guardado aquilo lá, estava milionário hoje. Mas não guardei, vendi depois, um pouco depois. Esse é o lance. É sempre assim, né? Eu comprei Bitcoin a $100, pô. Mas vendia meu achando que era o rei da cocada preta. Mas faz parte você vender, Somos né? dois. Mas acho que faz parte. Olha que eu não sou adepto, não tenho nenhuma cripto, mas acho que faz parte do processo do desenvolvimento da moeda e da tecnologia. Você tá ali participando da troca, né? Você tem que estar vendendo também, que senão não cresce, né? Se todo mundo compra e espera crescer, aí não vai crescer nada. Então, meio que não tem muito chorar isso, assim. Acho que... Olha que eu não tenho cripto, mas eu entendo. Mas ainda é cedo. Passaram, a gente olhar, a gente está há 15 anos aí de mercado, grosso modo, né? Mercado Bitcoin, né? 15 anos, mais ou menos. Ainda é cedo. Cara, muito cedo. Então, eu Só acredito. Só pra você ter uma ideia, Marinho, a história da mineração do Bitcoin, hoje, quando você minera um bloco de Bitcoin, você ganha 3,15 Bitcoins, né? Lá em 2100 e pouco, vai ser 0,0001 Bitcoin. E isso você compra hoje aqui a quantos dólares? Sei lá, $50 você compra isso. Entendi. Entendeu? Óbvio que talvez não seja para tua geração, mas vai ser você tem uma filha, né? Tem a filha. Vai ser para sua filha. Entendeu? E não custa nada, quer dizer, não custa nada entre aspas, mas custa muito pouco. Não, mas eu vou fazer um paralelo aqui no mercado financeiro, aqui, que todo mundo aqui é craque e tal. Todo mundo, vocês dois, eu tô fora. Mas eu entendo de uísque, eu não entendo disso. Todo meu dinheiro tá em uísque, na verdade, né? Mas assim, o Peter Lynch, né? Aquele cara que fez aquele livro Quebrando a Bolsa e tal, ele fala da história do Walmart. O Walmart, se você tivesse comprado as ações da Walmart 10 anos depois que ela lançou, 10 ou 15 anos depois, basicamente esse paralelo que eu tô fazendo de Bitcoin. 10 anos depois que você lançou, você ainda teria multiplicado seu capital em 30 vezes, porque o Walmart continuou crescendo muito durante as décadas seguintes. Então, eu acredito que parece que está tarde, mas eu acredito também que ainda está cedo de você entrar na criptomoeda, entrar em Bitcoin e tal. Eu vou entrar, vai dar tudo certo. Eu vou aderir aí o Replicat. Eu tô doido para ver quando é que o Replicat, se vou poder usar lá, botar um quequereco para testar. Vai rolar. Tem um horizonte, Bernardo? Como é que tá essa questão do horizonte aí dos usuários começarem de fato a conseguir brincar com a ferramenta? A gente espera que daqui a alguns dias a gente possa, para os primeiros usuários, mais beta testers mesmo, mostrar o agente gerindo a própria carteira, num dashboard interno na área logada da plataforma. Ainda com recursos de vocês? Com recursos nossos, sem a possibilidade de nenhuma pessoa copiar ou interagir com o agente, assim, mas do ponto de vista de experimental mesmo, mostrar que funciona, mostrar que roda. A gente fez, né, uma análise de backtesting dessa primeira estratégia e, né, bateu de forma bem relevante o benchmark, que era o próprio Bitcoin em si, com risco reduzido, né, com volatilidade reduzida e tal. E a gente quer poder testar na prática, ver ele rodando, ver se ele vai repetir, né, o resultado positivo também, enfim. Mas fora isso, estamos em uma fase muito de desenho de produto, de arquitetura, da própria plataforma em si, de design, branding, flows, né, mockups, do UI, UX, tudo isso que você é craque. A gente é bom nisso. A gente se esforça. 30 anos no mercado tem que ser bom em alguma coisa, né? Legal, Bernardo, legal, cara. Fiquei muito feliz em escutar tudo que você tinha para contar pra gente em relação a Replicats. Quando você me contou do projeto, eu embarquei logo no comecinho e falei, cara, vamos embora. A gente já tem uma história de participar de projetos juntos, né? Então estamos juntos mais nesse aí, não tanto com mão na massa, mas enfim, colaborando aí dando esse espaço para você falar e contar um pouco da história, tendo também participado ali do Token Launch. Tem o quê? Umas 3 semanas já que aconteceu o Token Launch, mais ou menos? Por aí, né? Faz um mês. Um mês, vai fazer né? um mês essa semana. Muito legal.
Bom. Muito legal. Muito obrigado mesmo pelo seu suporte, pelo entusiasmo, pelas sugestões, né, experiência passada também, Sim. sempre. Né, Experiências passadas e negativas eu tenho várias. Olha, se eu puder fazer um robô de treino do que não faça, eu tenho várias dicas para ajudar. De repente a gente pega essa carteira, esse histórico aí de trading teu e vê o que dá para melhorar. Bota na mão do Maia e fala assim, esse cara aqui é ruim mesmo, hein? É isso. Mas às vezes quando a gente acerta, né? Às vezes quando ele vai dar uma porradinha aí e fica feliz. Mas o mercado é isso, né? Eu usei o termo de ser uma cachaçinha, né? E é isso. Eu gosto muito do mercado cripto, gosto de trading, sempre já tinha uma experiência de mercado financeiro antes de cripto, né? Então eu encontrei no cripto um mercado muito mais legal, né, ao meu ver. Acho que um pouco da regulação mais baixa te dá, né, liberdade, te dá possibilidade de você testar coisas. E também de perder mais do que deveria. Eventualmente ganhar mais do que você não ganharia no mercado tradicional. E assim a gente vai aprendendo. Bom. Bernardo, cara, queria te agradecer pelo papo. Sempre ótimo estar conversando contigo. Você é um querido aqui no mercado, na indústria. Desejo todo o sucesso do mundo para a Replicates. Até porque eu tenho um quequereco lá, quero ver se ele dobra. Legal, muito obrigado. cara. Muito obrigado mesmo, Fábio, Marinho. Um prazer. Vou ficar muito feliz de poder voltar outras vezes aqui também. Maravilha. Depois a gente traz de novo para você contar um pouco mais do sucesso. Depois que o token bombar, depois que tiver milhões de usuários usando. E eu já vou ter pelo menos algum Bitcoin aí, alguma coisa. Maravilha. Vai lá, hein? Palavra. Palavra importante aí no mercado. Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado, Bernardo, gente. Obrigado. Bernardo, obrigado. Valeu, um abraço para a semana. Tchau, tchau.